4, 3, 2, 1, no ar. No ar, o nosso programa, o seu programa Cidade em Debate. Hoje, 25 de julho de 2025, sou Simone Nunes, professora, e estarei aqui mediando os debates juntamente com os nossos participantes. Estevão Carpes, que é diretor de obras do Pareci, secretário de obras de Pareci Novo. Não, isso aí, não deixa de ser um diretor, né, Simone? Boa noite, Simone, boa noite, professor, boa noite, companheiro da bancada aqui, boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, mais uma sexta-feira bonita aí, que deu um dia bonito hoje, né, Simone? Com certeza. Esperamos que o fim de semana também seja assim. E que fique, né? Um bom final de semana. Vou desejar de cara já um bom final de semana a todos. Antes de iniciar, já vamos se preparando aí, vai ser muito bom esse final de semana. Sérgio Fur, consultor de processos produtivos. Boa noite a todos da bancada, todo mundo que está aqui nessa sexta-feira agora, estamos já no finalzinho da semana. Pelas previsões vai chover no final de semana, né? Vai esfriar um pouco mais, mas hoje foi um dia muito bonito e temos assuntos interessantes para discutir hoje no nosso debate. Por favor, compartilhem, por favor, mandem suas opiniões e críticas e a gente torce por um bom debate aqui hoje. Muito bem. Carlos Barreto, que é professor e advogado. Minha satisfação, coordenadora dessa bancada, e aos que nos assistem. Penso que hoje sempre é importante, mas hoje será mais ainda devido no final o prêmio que será sorteado, né? Eu também queria cumprimentar os motoristas e os colonos pelo seu dia. Tão importante a vida do agricultor, do colono, se chama colono, eu gostaria que fosse agricultor. E o motorista, né, que transporta os produtos, e hoje é o dia, tem muitas localidades, muitas no Rio Grande, no Brasil, tem festa. E esse dia de São Cristóvão também, que é o padroeiro, as nossas estradas, está tão difícil de andar, tão complicado que está, e precisamos ter o apoio espiritual também aqueles que acreditam, para aqueles que acreditam, aquele que é o protetor dos nossos motoristas. Tenho dito. E você aí de casa pode estar acompanhando pelo canal 6 da Claro TV Montenegro, assinantes da Zetanet, Facebook e YouTube da TV Mon HD, Smarts, Samsung e LG. E na cidade e no interior, vamos lá com a Zetanet. E hoje nós temos alguns destaques. Fiscalização do meio ambiente busca coibir intervenções em locais sujeitos a inundações. O vereador pede notificação para alguns moradores da rua Balduino Rambo que estão jogando sujeira na rua e entupindo o arroio. Vereadora sugere contratação de assessor para cuidar de assuntos ligados à luz trifásica no interior. Já começou o Seminário Municipal de Educação. O que os pais podem fazer para contribuir com a educação dos filhos? E para hoje também eu tenho um seguinte destaque. O professor Barreto falou sobre o dia do agricultor, o dia de São Cristóvão, O dia do colono. o dia, né, Do motorista. do motorista. E eu quero dizer para vocês que hoje também é o dia dos avós, tá? Opa lá! E assim, ó, quero destacar o trabalho aí da coordenadora Cíntia, da escola Anita Ferraz. Aquela escolinha ali que é uma creche de educação infantil ao lado do semiaberto, aqui na Timbaúva. Hoje ela ofereceu um chá pela passagem dos avós. E cada uma das avós recebeu também na saída uma mudinha de flor e também essa delicada rosa que elas mesmas confeccionaram. Então assim, ó, e também falou sobre a importância dos avós na vida dos pequenos, tá? Foi assim, ó, uma tarde maravilhosa que quem pôde estar lá junto aos seus pequenos. Você aí de casa vai dizer que eu não sou avó, mas eu sou tia-avó.
Opa. E aí eu fui lá, né, representar também uma outra avó do meu pequeno que não poderia, né, estar presente. Por isso que eu vi essa linda atividade da creche, né, que às vezes a gente não tem noção de o quanto que as professoras, as diretoras, coordenadoras trabalham, né, para que o ambiente seja cada vez mais agradável e contribui aí com a família para fazer aquele movimento. Pai, mãe e avós. Quantos e quantas famílias que tem aí dentro da sua casa, né, o prazer de estar com os avós também. Então, assim, ó, parabéns à coordenadora Cíntia da Escola Anita Ferraz. Me permite um pequeno apartezinho, bem pequenininho, minha coordenadora. Também, antes eu falei no motorista, no seu patrono, né, São Cristóvão, no agricultor, no colono. E agora, já que é o dia dos avós, e que São Joaquim e Santa Ana, certo? São os patronos que olhem para os nossos avós, que tanto trabalharam, que tanto lutaram, que dê para eles ânimo, certo? Força, que se sintam bem nessa atividade aqui na Terra. Então, é um momento, eu que sou um homem de fé, acredito muito que São Joaquim e Santa Ana serão, digamos assim, os apoiadores dos nossos avós. Simone, antes Fala, antes de tu vovô. anunciar a nossa vereadora Josi Eu quero Paz, também um tique que eu sou vô também. antes de tu anunciar a nossa vereadora Josi Paz, 11777, né? Eu gostaria de falar, tu não falou da notícia que chegou lá na tua rua, eu nem estou em Montenegro e sei, chegou na tua rua um tal de asfalto lá, eu acho. Chegou, mas eu já anunciei. Tu já viu na TV Mon, porque eu já fiz a reportagem. Não te olhei na quarta, eu estava aí antes, estava aí. Não, na verdade eu mandei hoje. Não, até o seguinte, o pessoal me avisou lá, eu estava lá fora e me avisou, olha, aquele asfalto que vocês falaram, tem a Simone lá, já está saindo lá, se tu quer dar uma Não, eu passada de noite, já vai ver. Na verdade, eu parabéns. passei hoje, vi os maquinários, e aí então já encaminhei para o Adriano e ele já postou no nosso Bom, Facebook. parabéns aí para a administração. Isso aí. Na verdade, sim, toda rede de comunicação, assim como nós somos, é de utilidade pública. Sim. Porque aqui a gente está, tá, para colaborar no sentido de que, às vezes, nem tudo aquele que está administrando vê. Tá? Então a gente tem que estar ali mostrando onde que está ali a maior necessidade, que é aquela ali, a rua aonde dá acesso à creche do Aeroclube. Isso aí. Ah, sim, sim. Legal. Né? Mas desculpa, Josi. Mas estamos agora, né? Boa noite, Josi. Boa noite. Desculpa o atraso, pessoal. Estava na correria em algumas reuniões e aí hoje à noite vai ter um bate-papo de escritores também ali no Sesc, né? Então a gente estava me organizando com o Oscar ali e aí então agora consegui chegar até aqui, dar uma saudação especial a todos vocês. Amanhã, o dia do avô, né, dos avós, né? Então um abraço para todos os avós, em especial os meus pais, né? Os meus pais que estão lá cuidando dos netos hoje. Férias, né, gente? Então, É bem por aí. Uma saudação especial aos avós, então. E você que já nos assiste sabe que hoje é aquele dia mais do que especial. É o dia do sorteio da pizza de 60 centímetros da Valentina Pizzaria. Então, comente, participa, curte, compartilha e concorra a uma deliciosa pizza da Valentinas. E a enquete é a seguinte: vereador pede notificação para alguns moradores da rua Balduino Rambo que estão jogando sujeira na rua e com isso, né, obstruindo o arroio. E nós queremos a sua opinião. Essa notificação vai ajudar a conscientizar as pessoas? Essa notificação não vai ajudar a conscientizar as pessoas? Ou não tem uma opinião formada sobre isto? Participe e concorra a uma pizza da Valentinas. E para o nosso primeiro debate aqui é o seguinte: o Seminário Municipal de Educação de Montenegro, que reuniu lá na Unisc, né, os professores do município para conversar sobre educação,
para fazer um planejamento, né? E quem sabe aí uns projetos para melhorar a qualidade do ensino. A abertura do evento aconteceu ontem no Grêmio Gaúcho e o que os pais podem fazer para contribuir com a educação dos filhos? Aí eu pergunto para vocês, neste sentido, o que pode ser feito para contribuir? O que os pais lá no seu lar podem fazer para contribuir com a educação dos filhos? Estevão, tu que já está com os teus criados, o que é que tu fez para que eles fizessem fundamental, ensino médio? Eu acho que inicialmente a gente como pai e mãe, né, a gente força um pouco os filhos, né, mostra, até um certo ponto tu leva e tu força de uma determinada maneira. Depois, com uma certa idade, tu mostra, eu sempre acredito assim no exemplo, né? O exemplo, é muito importante tu dizer para a criança que tem um exemplo bom e tem um exemplo ruim. Então, lamentavelmente, a gente tem que mostrar para as crianças da gente, quando estão em fase de formação, que a falta de estudo, né, faz com que a pessoa, não que isso seja uma máxima, mas que a falta de estudo, ela te dá menos chance e menos oportunidade, né? A gente tem que mostrar o lado bom e o lado ruim. Nós não vivemos na nossa vida só com o lado bom, né? E eu acho assim, ó, tu exemplifica, alguns chegam a determinada idade e não é que cansam, vem o trabalho, vem outras obrigações e já namoram, casam, né? Mas o bom é que é o seguinte, que no futuro desperta, né, esse interesse pelo estudo, porque na real o estudo hoje é uma melhoria de vida, né, uma profissão mais rentável, né? Então assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais botar isso na criança, né? É interessante que quase todos os municípios, não sei se todos estão fazendo, mas Pareci também hoje tinha uma reunião nesse sentido também, né? Eu acho que é bom, né? Eu acho que assim, os nossos professores são cobrados muita coisa deles. A educação é cobrado um tempo quase que integral. Então, assim, é um momento de reflexão, uma oportunidade de aprendizado, por um lado, e também de uma reflexão de melhoria. Porque quem está lá na frente escuta quais são as ânsias, os anseios da comunidade, dos professores, né? E assim, nada mais prático em que o comando escute os comandados nesse setor para que traga melhorias de volta, né? Porque eu acho que é uma pista de duas vias, né? Eles trazem alguma novidade que pode ajudar os professores, mas os professores trazem também uma dificuldade, né? Que aparentemente quem está gestando essa não está percebendo, né? Então eu acho que é o seguinte, eu acho que isso tudo tem um caminho para melhorar a educação. E quem ganha com isso é a nossa comunidade, é os nossos filhos, é os nossos netos, né? Que ganha com a melhoria escolar. Isso é o que eu acho. Sérgio, como é que tu fez para incentivar os teus? Os meus, eles, vamos dizer assim, a gente se considera pessoas assim privilegiadas, né? Porque a gente já teve acesso a um nível de instrução, a gente tem de alguma forma tempo, né? Então pai, mãe, sempre tinha alguém em casa. A gente tem uma estante de livros, quer dizer, o livro, o aprendizado é uma coisa que está na nossa vida, né? Agora com a minha neta também, a minha biblioteca lá é frequentada pela minha neta assim de forma impressionante, e a gente sempre instruiu os filhos a respeitar as pessoas, ter empatia com os demais, entender que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, o respeito aos professores e respeitar a si próprio, né, principalmente. Então, assim, ter respeito por si, porque primeiro a coisa que a gente tem que respeitar é a gente, né, não se violentar, porque daí a gente consegue ser menos violento com os demais. Então, assim, fico contente com os meus filhos que
conseguiram todos se formar e fazer mestrado no exterior e estudos assim avançados, e são pessoas muito, como é que eu vou dizer assim, dedicadas aos outros também, no entorno, né? Pessoas atenciosas e tal e tal. Então são cidadãos, assim, né? Eu acho que eu consegui formar, ou pelo menos incentivar a formação de cidadãos. E agora que eu sou vô, já que eu não dei pitaco antes com a questão do vô, eu tenho uma neta, e essa neta agora eu estou tentando cometer menos erros do que cometi com os filhos. Então eu sou o vô preferido, lógico, né? E ela é minha neta preferida, embora seja a única, mas é a preferida de todo jeito. Então, amanhã eu sei que elas já estão fazendo segredinhos para amanhã, então tá tudo em cima. Coisa boa. Professor Barreto. Eu queria dizer de que o diálogo é muito importante na família. Conversar com os filhos, né? Dialogar muito, questionar e perguntar, evidentemente sem usar uma forma fidalga, vamos dizer assim, é que eu costumo, né? E isso é muito importante, é um começo, mostrar como é que é o mundo, a gente conhece o mundo, o próprio celular, tem coisas muito boas. Eu sou a favor da tecnologia, me preocupa agora a inteligência artificial, como é que vai se dar isso dentro de 10, 20 anos, vai ser muito diferente o mundo, certo? Isso me preocupa no bom sentido. E sou do tempo também que tinha escola de pais, os pais para dar umas orientações lá, certo? Não era pessoal, por exemplo, convidava o seu Antônio, a Dona Maria, não era para falar sobre os filhos dele, era no todo, em toda a situação, né? Muito importante isso. E também, para mim finalizar minha participação, é um momento muito, para mim, que eu vivo nesse momento, muito importante. Eu tenho 2 filhos, um é administrador de empresa, está muito bem, os 2, e é uma filha que é empresária em Soledade. E essa filha que é empresária de uma empresa já de um porte, e ela tem uma menina de 7 anos, está adotando uma de 6 anos, que vem de um abrigo de Passo Fundo, que não tem mais pai, não tem mais mãe. Então isso é um gesto, eu escrevi para ela ontem, que é de extrema humanidade. Eu acho que não tem valoração maior, só falta o juiz da sentença agora que já destituiu o pai que está na cadeia e a mãe, ambos eram criminosos. Eu não vou analisar a vida deles, eu não sei qual era a vida pregressa, não interessa. Então eu vivo esse momento, né? Esse momento aí, e eu acho extremamente lindo quem faz isso. Aqui em Montenegro tem um amigo, tem uma menina também, então isso é essa questão, né? Eu até fiquei um pouquinho meio emocionado, me desculpe. É importante, muito importante, sim, senhores que nos acompanham, senhoras, que a gente converse muito, precisa de diálogo. Me parece que nós vivemos num mundo que não tem mais conversa quase, diálogo, como é que vai, com o que eu posso ajudar. Eu vivi muitos anos, tenho 73 anos, vivi muitos anos da colônia italiana. Vocês vão no nosso ex-distrito de Montenegro, vão no Vale dos Vinhedos para terminar, Bento, que é o dobro de Montenegro, Bento, Caxias, 500 mil pessoas, pleno emprego, uma riqueza muito grande. Então, é diferente. De noite se reúnem na janta e cantam. O pai, a nona, a vovó, os vovôs, os pais, a família é muito, sei lá, é um laço muito forte. Isso é muito bonito, essa coisa, né? E, consequentemente, dando apoio para a educação, um apoio forte, bonito, né? E isso deveria ser assim, me parece que não é assim em todo que é lugar, eu não sei, porque eu vivi muito tempo no meio dos italianos, né? E vi isso. Tá, tenho dito, desculpe que hoje um cara me disse na rua, o senhor vai lá hoje no programa? Não, então eu vou olhar, porque o senhor se entusiasma e não para mais de falar. Tá bom, minha querida, tudo bem. Josi. Bom, lá em casa
casa. Vou falar um pouco da nossa rotina, né, que envolve a educação dos filhos. Eu, bem tranquilamente, digo a vocês que eu sou considerada mãe chata. E não tenho problema algum, né, dos meus filhos muitas vezes me interpretarem assim, porque aquela pessoa que cobra, fez o tema, o caderno está completo, a mochila já está arrumada, sabe, assim, o treino da gaita, porque nós lá em casa a gente tem um costume, o Oscar e eu, de que adotamos com os filhos, de que além da oportunidade de encaminhar para, aproveitar a oportunidade que o Estevão disse, de frequentar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, nós também entendemos que tanto a leitura quanto aprender um instrumento musical ajuda ainda mais os filhos, né, os jovens, a talvez buscar novas oportunidades no futuro, né? Então a gente abre essa possibilidade para eles de se envolver com a cultura, né, com a música, com a literatura. Então eu cobro do João, por exemplo, de 12 anos, eu tenho 3 filhos, né? Uma de 6 anos, uma de 12 e uma de 26. A de 26, então, ela já fez o ensino médio, está fazendo faculdade e é brigadiana no Montenegro hoje. Passou um concurso com 18 anos, o primeiro concurso que ela fez, passou, então hoje ela é soldado da Brigada Militar aqui em Montenegro, no 5º BPM. O meu pequeno de 12, então, do meio, ele faz há 3 anos, ele faz um curso de gaita ponto, faz curso de inglês e também vai na catequese. E a pequenininha, então, de 6, estava na creche, agora está no ensino fundamental e gosta muito de desenhar. Então, o João toca, a Joana vai no CTG e também gosta de desenhar. Inclusive, ela e o pai já estão com alguns projetos, ela e o Oscar. E, então, vai na escola também. E a gente sempre trabalha com eles para ficar tudo em dia, o caderno. Esses dias o João veio, mãe, 10 no meu caderno porque ele está completo. A gente faz aquela festa e brinca com eles, porque a gente gosta de incentivar isso. E o respeito aos professores. Então, assim, a nossa tarefa enquanto pai e mãe é de cumprir com todas as orientações, os temas e tudo que o professor pede em sala de aula e também incentivar eles a sempre respeitar. A autoridade máxima na escola é o professor. Ele jamais vai orientar um filho, um aluno a fazer algo errado, não, ele vai ensinar sempre o caminho certo. Então, respeito aos colegas e sempre pensando assim, se eu tenho, o outro não tem, vamos tentar ajudar o outro para que também consiga atingir novos objetivos. Então, aquela consciência cidadã, sempre que eu posso, eu levo eles em alguns momentos, assim, que eu preciso visitar uma comunidade que é mais vulnerável, que não tem tantas oportunidades, para eles conhecerem o mundo real. O mundo não é só aquele do celular, da televisão, daquele mundo lá de casa, vai para a escola, volta, vai para a gaita, volta, não. A gente tem que conhecer tudo que está em volta de nós, né? Para estimular a consciência cidadã. E daí, uma coisa muito interessante para finalizar, eu dizia para o João sempre, filho, treina a gaita. A mãe vai ficar tão facinho de fazer um chimarrão e o pai ir lá te escutar tocar a gaita. E aí foi, às vezes ele não queria, tem que incentivar, tem que empurrar às vezes, né? E aí que a mãe é chata. E então essa semana foi muito interessante, porque foi a primeira vez que ele disse, mãe, já fez o chimarrão? Eu já estou pronto com a gaita. Então aí a gente toma o chimarrão, fica ouvindo ele se sente valorizado por nós, e o pai e a mãe tem que prestar atenção, e a gente se esforça para ficar ali. Que idade ele tem? Tem 12. Então assim é a rotina nossa em casa, colocando sempre a educação como base de tudo para a vida, mas sempre também estimulando a consciência cidadã e o respeito à autoridade em sala de aula, que é o professor. Simone, assim, uma coisa que eu sempre digo, né? Eu tenho 5 filhos e 7 netos. E tenho 2 que ainda não produzi. Mas se produzir, eu acho que eu chego nos 10 aí, tranquilamente. Mas eu criei filho, assim, né? Eu tenho uma filha mais velha, ela é agrônoma. O meu segundo filho, mais velho também, é contabilista. E o outro se forma em veterinária agora, né? Tem um que está fazendo eletrônica e tem um que, assim, ele tem o segundo grau completo. E não pensou ainda, não se decidiu o que vai fazer. Sabe, está naquela indecisão, assim. A gente propõe, né? Faz proposta, né?
mas não se decidiu ainda. Então, tudo a seu tempo, eu acho. Assim, Cada né? um tem o seu tempo. Mas falando de vô e neto, né, eu sou um cara assim que eu tenho uma netinha só, prendinha, e 6 netinhos, né, homem. E eu levo para taçar, levo. Pena que eu tenho assim 2 que moram em Pelotas, 2 em São Paulo, né? Bem longe, né? Mas agora, chegando no final do ano, agora aí, a gente consegue juntar tudo, né? Hoje essa tecnologia que o senhor falou, professor, é muito interessante, porque a gente fala daqui com eles lá longe e eles estão ali, a gente está vendo eles e coisa, né? Isso é uma coisa que aproxima também a família, né? Só que a gente não pode se apegar muito nisso. Eu me lembro, quando o senhor falou, eu me lembro das festinhas da vovó, da casa da mãe e coisa, né? Isso a gente está perdendo um pouco de juntar os irmãos e coisa e tal. Mas que pelo menos fique mais assim a família, né? Em si, enraizada com os filhos, né? Com os netos, né? Isso é muito importante. Hoje a gente não pode perder esse vínculo familiar, né? O vínculo familiar ele já está e vai ficar cada vez pior. Ele está se perdendo, né, Com a professor? tecnologia, eu quero ver dentro de alguns anos, eu tenho lido bastante sobre isso, mas vamos ter esperança de que teremos tempos melhores do que hoje. Precisamos, porque tem uma coisa, as pessoas que vão viver daqui a uns anos mais precisam dirigir muita coisa, muito. Vai ter motorista? Eu lhe pergunto. Vai ter motorista ou não vai ter? E aí, como é que se dirige isso? Vai ter isso, aquilo, aquele outro, enfim, coisa e tal. Eu vejo pela agricultura, que é a minha área, eu tenho propriedades, o pessoal está usando drone já, só pulverizar. O dia que abriram a loja de drone, na Via 2, eu nunca vi tanto alto lá na frente. A menina foi minha aluna, é uma das donas, se a senhora aparece lá, eu preciso ir lá para aprender, não é? Manipular aquilo ali, né? Primeira coisa, né? Então já as granjas de arroz, por exemplo, Potreiro Grande, que é a nossa terra, tem 600 hectares de arroz, os CREF do outro lado, os 2.500 hectares. Agora meu filho disse, não, o drone vai entrar agora. Eu disse, aquele lugar lá não quero mais a pulverização aérea, porque pega nas outras culturas. Não, mas o drone é baixinho, aí não pulveriza, não vai pegar. Se perde menos o produto, né? Então isso que eu estou falando, que é uma coisa extremamente moderna para os nossos tempos, para mim, que vocês são jovens, que eu vi o primeiro trator, era no John Deere, como não tinha pneu, não existia, eram os dentes, uma roda com os dentes, para poder... E ver agora o que vai começar o ano que vem, e não é longe, estou falando aqui abaixo, tenho dito, não é nem a minha querida, nem a minha hora de falar. A gente tem que se policiar um pouco, desculpa, me policia um pouco. Mas é importante aí o trabalho que cada um dos pais faz com os filhos, no sentido de incentivar eles a estudar. Né? Eu também tenho, a minha adolescente tem 17 anos. E também, Josi, gosto de ser a mãe chata. Né? Porque não temos problema, a gente sabe que a gente está criando um cidadão, né, uma cidadã que respeita, né, os outros, que respeita as diversidades, que tem tolerância, né? Então, tu sendo uma mãe chata, é porque tu realmente está fazendo teu papel de mãe. Se tu é um chato, é o papel teu de pai, que é o de cobrar. Na terça-feira eu tive a oportunidade de estar aqui também e eu deixei um recado. Não é presente que os filhos precisam. Os filhos precisam de pais presentes, que possam acompanhar a vida deles, que perguntem como é que foi a aula. Então, estão precisando de alguma coisa? Nós sabemos que nós temos muitas famílias que, por conta do trabalho, pouco enxergam seus filhos. Mas quando estiver com eles, larguem o celular e deem atenção. Perguntem como estão, porque isso está faltando em muitas casas. Você falou uma coisa muito interessante aí, a Josi, tu falaram, por exemplo, a mãe cobra, o pai aflocha um pouquinho, sabe? Mas quando é preciso, o pai tem que cobrar também, sabe? Ouve a tua mãe, tipo assim, sabe? Ó, a tua mãe tá certa, entendeu? Mas assim, quando a gente tem o primeiro filho,
a gente libera um pouquinho mais, porque é o seguinte, porque aquilo é aquela feição diferente, né? E aí tu tenta, daí tu viu que aquilo que não deu certo, daí tu continua, bom, tu chega, nega, velho, dá uma cutucada ali que tá precisando, sabe? E daí depois tu incentiva. Mas a mãe é assim, né? A mãe sempre repreende a gente um pouquinho mais que o pai, né? E é sempre pensando no bem dos filhos. A gente não é, tem que também saber ser chato, né? Meu caso, eu digo assim, é a cobrança. Eu cobro muito, mas também eu elogio. Cada vez que chega na escola, como é que foi? O que tem de bom? Deu um problema? Não? E, enfim, e estimulo também muito a contribuir. As minhas crianças, a Joana principalmente, ela é muito tímida. E daí eu penso, como é que eu vou fazer para trabalhar a timidez dela? E ela gosta de dançar, ela gosta de desenhar, então eu pensei, vamos no CTG, tem bastante criança, vai ter que interagir, né, viver uma vida mais social com outras crianças. Então, a gente vai identificando nos filhos da gente os potenciais e aonde nós precisamos trabalhar mais para eles poderem, no futuro, né, serem cidadãos que se preocupam com o próximo, né, e tem um futuro próspero também. Ah, com certeza. Lá na escola Mugem, nos sábados nós temos os escoteiros, tá? Que é um trabalho muito, tá, espetacular que é feito e está aberto aí as portas de quem quiser visitar e ver as atividades que os escoteiros fazem. Muito bem, muito bem. Fala, professor. Não, só para complementar, para terminar da minha parte, eu acredito que se houver um diálogo bastante franco com as crianças, com os jovens, vai se evitar problemas. É muito triste isso que eu vou dizer, porque esses tempos eu fui visitar, porque eu visito lugares não de festa, eu visito lugares que precisam apoio, que nem a São Francisco tinha 70 lá, jovens e senhores lá se tratando, muito difícil isso. No Potrero Grande tem uma clínica a clínica da Assembleia de Deus, das senhoras alcoólatras, tá? Então, aonde que houve a falha? Será que é só genética? Será que no meio do caminho, quando se formaram essas pessoas, não faltou alguma coisa, né? Eu sou filósofo, por isso que vocês não se assustem, que eu questiono muito, vou a fundo. Por que acontecem essas coisas? Deveria ser assim? Para que nós estamos num mundo aqui de passagem? A Terra tem 4 bilhões e 800 milhões de anos, o homem está aqui no Vale do Rio Caí há 12 mil anos que o índio está aqui. 12 mil anos, depois chegou os outros. Mas para quê? Para ser feliz, me parece, não é? Para ter felicidade, não é para estar numa clínica, onde penso eu que não precisava, não é? E o consumo é muito grande, eu não estou dizendo que os pais são culpados aí, eu estou divagando agora, o consumo é muito grande, você sabe qual é os produtos, vocês veem, quando pego um caminhão, olha na 386, com tantos quilos, pegar um e os outros que passam. Bom, tenho dito, então eu acho que é importante dialogar muito com os nossos jovens, porque nós estamos aqui para ser felizes, é essa a finalidade. Né? Como o próprio Cristo falou, vim para que tenham vida em abundância. Será que todo mundo tem vida em abundância? Tem vida? Tem. E será que é em abundância? Os 2, 3 mil que estão no presídio do pesqueiro, será que está certo isso? Para mim não. Pode ser para os outros, mas eu acho que deveria. Quem está nos acompanhando? Cíntia Vieira, Márcio Condes, Aretusa Ramos, Humberto Marques. Boa noite, ótimo assunto, mas toda modernidade não substitui o contato familiar. A família é a base da sociedade. Isso aí. Ivonei Pires nos acompanha. Boa noite a todos. Grande abraço, Josi e Estevão. Ivonei, grande Ivonei. Márcio Condes já nos acompanha. Suzana Souza, Gladir da Silva. José de Jesus Cirne da Silva. Nosso. Abraço, Cirne. Estimados integrantes da bancada, boa noite. Cumprimentos a cada um de vocês pelas belíssimas reflexões e ensinamentos. Um fraterno e afetuoso abraço. Davi Guele nos acompanha, Clair Sanches, Elizabeth Retegues. Está dando boa noite a todos nós. E vamos aí para o próximo assunto para debate. A fiscalização do meio ambiente busca coibir intervenções
em locais sujeitos a inundações. A ação é uma das medidas para minimizar as cheias de Montenegro. E aí nós vamos ver algumas fotografias e eu gostaria que a bancada falasse sobre. Até, o técnico, acredito que tu colocou as fotografias relacionadas ao primeiro assunto, que foi sobre o Seminário Municipal de Educação. Não foi demais. Vamos aguardar então agora as fotografias relacionadas às cheias de Montenegro. Intervenções significa o quê? Aterrar os terrenos, esse tipo de coisa, nessa intervenção? Tipo, reformar. Reformar a casa, uma intervenção? Não, acredito. Tu vai intervir de uma certa forma, por exemplo. Aterrar um terreno que foi uma inundado. residência, né? Eu acho que acredito que seja isso, né? A questão. Construir área regular. Construir área. Agora está aparecendo. Ou área de risco, né? O pessoal ali andando de motor no rio, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho que... Não se sabe qual é a área também. Agora apareceu um mapa, e daí neste mapa, acredito eu que está aparecendo a parte onde foi afetado pela última cheia. A mancha de inundação, é isso? E provavelmente a intervenção seria que alguns locais que, por exemplo, as casas foram destruídas e essas famílias estão aí recebendo a oportunidade de uma nova moradia pelo compra assistida ou pela Minha Casa Minha Vida, mas que aquele espaço não tenha mais construções. Seria, acredito isso nessa linha, Josi. Isso, e é importante que se fale assim que quando a pessoa recebe uma nova residência, a gente sabe que algumas famílias receberam e outras estão recebendo ainda, que aquele local não venha uma nova família habitar naquela residência, né? Porque ela já é uma área que se diz que foi, a enchente abalou muito, né? Muitas casas, a sua estrutura já não tem como alguém morar lá, oferece um risco muito grande para aquelas famílias. Então eu acho muito importante essa intervenção e quando cada família sai dali para ir para outra residência, que essa intervenção já se puder já ser imediata, né? Lá em Porto Alegre, num dos DICs, eu não lembro mais o nome do DIC, mas eu estava acompanhando as notícias. Essas intervenções tu entende como, Não já que as pessoas saírem, então aquilo sair, fica impedido de ser... espaço para impedir que sejam derrubar. Porto Alegre fez isso. Isso, derrubar aquela residência, porque na verdade, se a pessoa saiu, é porque deu perda total. Certo, abandonou. Tá. E em Porto Alegre, então, estava acontecendo isso. No DIC, não me lembro qual, acho que do Sarandi, DIC do Sarandi. As famílias foram removidas para outras residências e a prefeitura já vinha demolindo aquelas casas para impedir de que outras pessoas invadam e comecem a habitá-las, né? E acho que isso é importante aqui também, pelo menos uma orientação de início, para não se correr o risco de novas famílias ocuparem aquelas residências e depois fica mais difícil para a prefeitura poder acomodá-las em outro espaço, né? Dar uma nova casa para outra família que adentrou aquela casa. Sim, não vai ter fim. E além disso também, gente, as inúmeras casas que estão fechadas na área da enchente, me preocupa bastante porque um pouco as pessoas também comecem a ocupar, pessoas ocupar aquelas casas, e a gente sabe que elas não são casas que foram interditadas, são casas de pessoas que fecharam e não retornaram mais para lá, né? Então eu acho que essas intervenções são necessárias, principalmente assim que aquela família saiu dali para ir para uma residência nova, que aquela casa já seja interditada o quanto antes. Estevão. Lá no Prestígio tem situação semelhante, aquela orla do rio lá, as famílias estão saindo, né? Estão saindo e estão recebendo moradias. Então agora a gente já tem quase que uma determinação de que vamos fazer uma supressão daquelas casas. Vamos lá, vamos tirar com máquina, coisa e tal, né? Então alguns moradores pediram, né? Porque assim, eles adquiriram em outro local. Então algumas coisas como madeira, janela e coisas eles estão tirando, mas bem ordeiramente, assim, estão tirando. Vai sobrar alguma coisa de escombro lá que a gente vai
né? A nossa prefeita Cristina, ela pretende, naquela parte da orla, onde tem as casas, ela pretende fazer uma praça, né? Uma praça muito bonita, vai ficar no Parecia ali. Então, a ideia da prefeita é essa, de fazer uma praça lá, e vai ficar muito bom aquela orla do rio lá, com árvores, com flores, né? Então, é interessante, eu acho assim, Já inibe novas construções. tu falou bem, né, Josi? Eu acho que assim, ó, aquela família ganhou uma nova residência, eu acho que tinha que fazer a supressão daquela casa, porque para evitar a invasão, né? A invasão é uma coisa assim, a pessoa está passando, daqui a pouco ela entra, se aloja lá dentro, aí é difícil o ente público tirar ela de lá depois, né? Ela vai criar mais um transtorno. É mais uma pessoa que vai, no futuro, vamos ter que acomodar ela em outro local, né? Mas é importante isso aí, eu acho que a fiscalização tem que agir nessa parte aí, né? Só que assim, tem alguns moradores, que nem no meu caso, eu faço opção, eu vou ficar onde eu moro, né? Então ali, algumas melhorias eu tenho que fazer, pintura, essas coisas assim, mas assim, ó, eu acho que aquilo que vem novo, novidade para o lugar, é que tem que não ser permissível. Agora é o seguinte, aqueles que já estão lá, que não vão sair, esses têm que ter o direito, né, de melhorar a sua residência, porque às vezes tu troca um telhado, troca uma coisa, tu está melhorando a cada ano, troca um piso, né, uma coisa, né? Então é interessante. Eu acho assim, aqueles que realmente já moram lá há bastante tempo, que são proprietários, que não querem sair dali, esses podem melhorar a sua residência, né? Somente se ater a esses casos novos, de invasão ou de aquisição de propriedade. Porque tem muita gente que o ramo imobiliário ele é muito perverso, né? Fica um tempo sem ter uma enchente, uma casa pintadinha, ajeitadinha, tu chega ali, tu compra, porque tá barato, né? Uma pessoa que vem de fora, a maioria das pessoas ali que vêm de fora, de Montenegro, eles adquirem ali. Perto do ser mais centro. barato porque é perto do centro, né? A comodidade, né, faz com que venda muitas casas. Né? Mas isso aí. Sérgio, Eu fico preocupado com isso, porque assim, vou encontrar provavelmente muitas resistências, né? Do proprietário do terreno. O que vai acontecer com o terreno? Ele não pode mais construir, a casa vai ser demolida, ele não pode mais construir com a vontade ou sem a vontade dele, mas assim, não pode mais morar ninguém aqui, mas ele pode vender esse terreno, já que ele não pode construir mais, ele vai vender para alguém. E se alguém comprar ele, o vizinho, o outro, o cara fica dono da quadra, e daí muda uma lei na sequência e ele pode construir ali. Supervalorização. é que na verdade, Sérgio, esses que estão recebendo imóvel, Estão indo embora. Recebe Sim. com terreno, com tudo. eles recebem Sim, o mas imóvel uma e área aquele não imóvel alagada. não é mais dele. Sim, ele perdeu aquela propriedade. Foi certo? trocado. Uma coisa que eu tenho curiosidade, Tá. Simone, Se Ali- se ele tem a escritura do terreno, ele perdeu aquela escritura. Eu sei, quero te é uma dizer, dúvida que eu tenho. Às vezes assim, pode ó. ter uma hora sanar para nós. Estevão mora na enchente, ali no... Essa terra é municipalizada ou Exato. estatizada? Ela vira terra do município? Ela ou do vira, estado? eu posso te dizer que ela vira uma terra pública. Eu ia dizer, E ó, na Mas ideia ela- de que ela se torne uma esponja, Tá, mas tá? isso de quem é a atividade de limpeza, Do município. A quem vai competir essa... O município. E nós estamos falando da mancha da enchente de maio de 24. Isso. Até Não, os não. Anoré. Eu acredito- O mapa é da... O mapa... Foi parar na escadaria da Estação Cultura. Não, mas E aí assim, cada ó, família, só para contribuir com o que eu vivi naquele momento que eu estava na secretaria, cada família que teve a casa, bem dizer assim, sem condições de moradia, ia lá um engenheiro e os técnicos da secretaria para fazer avaliação. Sim. Se constatava que aquela casa que estava interditada, não tem mais condições de um ser humano morar ali dentro, está interditada, ele então ia encaminhado para um dos programas habitacionais. Certo, o cara recebia O lá e governo- comprava que o uma governo casa num federal, outro lugar. oferece. E aí então ele sai daquela propriedade ali e vai para uma nova propriedade, e aquele espaço vira uma área de preservação.
Tá. Essa era a intenção nossa, que era trabalhado lá no início, logo após Essas a áreas de gente- preservação serão oficialmente de preservação e não serão repassados para alguma imobiliária interessada em não. fazer um grande condomínio Não. com Isso. palafitas que vai tudo Se resolver. tornaria uma área pública, a intenção de tirar aquela casa dali e se preservar aquele espaço ali como esponjas. Esponja, vários campinhos de futebol. Né? Tá? Arborizar. Vários campinhos de futebol, por exemplo, né, eu Estevão? sou muito desconfiado e eu vou dizer só para Mas eu concluir digo o assim, meu... não são para todas as residências. Não, eu sei, só as que para aqueles que foram- não recuperaram, que não estão morando mais. Eu, por exemplo, fui inundado e eu recuperei a minha casa, gastei os tubos, mas recuperei a minha casa e estou morando nela. Né? Mas outros abandonaram as casas, mas eles se consideram donos daquela casa, não sabem o que fazer e não vão voltar mais ali. Esses casos que estão recebendo são Mas pessoas a casa também de extrema vulnerabilidade. Mas essas casas, vamos supor, casas de alvenaria, a pessoa não vai mais voltar, porque passou um trauma, não vai mais voltar, mas a casa é recuperável. É um problema que se gerou, que vai ter que se estudar o que se fazer nesses casos. Notifica a Contribuição família. jurídica. Assim, ó, como moradora de uma das áreas de Cheias, bairro Ferroviário, ao longo dos anos tivemos várias áreas utilizadas como ponto de descarte de entulho. Infelizmente, um cenário assim vai mostrando que o estudo ambiental não é feito de forma a minimizar impactos. Contribuição aí da área Tusa Ramos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Sobre esse assunto, tu tem que voltar. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação,
que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. Proamb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. O Jamancha é... Voltamos agora, vamos para a opinião do nosso queridíssimo professor, advogado Barreto. Não, é um assunto extremamente técnico, polêmico. Queria dizer para vocês que quem manda naquilo ali é o Código Florestal, que tem a área, digamos assim, de reserva de 100 metros para cada lado, mais ou menos levando em conta de 100 a 200 metros a largura do rio, certo? Então é uma questão que quando entrar em litígio vai, sem dúvida nenhuma, será chamada a Justiça Federal, que tem em Montenegro, para debater essa questão. Não é assim de chegar lá e coisa e tal e retirar. Retira daqueles que ganharam outra casa, é assim mesmo. O posseiro ou o proprietário que tem um documento, não é assim, não mais que o que vão fazer lá, campinho, vão plantar o quê? Não é assim, ele tem direitos, porque quem constrói, diz o Código Civil, quem constrói na terra de outrem, pode ser que não seja dono, mas deve ser indenizado, alguém tem que indenizar. Eu não saberia agora, de momento, até talvez a União, né, indenizar essas pessoas, mas não é assim tirar. Por exemplo, se um vizinho do senhor tem uma escritura, é uma coisa muito séria isso aí. Como é que vamos lá derrubar e tirar? E tudo bem, mas que não é mais habitável, que dizem que os engenheiros foram lá e disseram que não é mais habitável, tudo bem, mas e o terreno? Mesmo que seja posseiro, porque em 5 anos você pode fazer uso capião, a gente já fez muito. Até com 2 anos dá para fazer, dependendo, se não tiver nenhum do vizinho que no caso, a posse sendo mansa e pacífica, é muito fácil de fazer. E a questão da casa, só me permite, meu estimado debatedor, a questão da casa é uma coisa muito séria. Não podemos ter medo de gente que vem. Em Teotônia, por exemplo, é uma potência, mas tinha até guarda para não entrar moradores que vêm de fora, que vinham se instalar, umas coisas assim, mas o que é isso? Eu penso, é um direito fundamental, a vida, e a habitação também. Nós não podemos ser duros com essa gente. Quem não tem casa, tem que esticar a mão, não dizer, que perigo. Não, no meio daquela gente, dos sem-tetos, tem gente muito boa, tem gente do coração muito bom. Agora, se fosse um rico que fizesse alguma coisa, aí sim, aí ninguém fala nada. Como são pobres, vêm com umas panelas, não, nem os índios que tiraram daqui, e 12 mil anos aqui, tiraram tinindo, para onde é que foram, sei lá, lá para a Capela, para lá, tem alguns índiozinhos pedindo na frente do Banco do Brasil. Então, tem que ter uma visão holística, uma visão humana das situações humanas. Não é assim. É muito, quando eu ouço essa coisa de dizer, vem o sem-teto vem morar em Montenegro, vem lá de Palmeira, não sei de onde, daquela região, vem para cá. Não, eu fui um dos que incentivei muito e deu certo. O CIEP, fui várias vezes falar com o Colares, sou fundador daquilo lá, e incentivei aquela gente nos trilhos, incentivei na entrada da estrada do Pesqueiro, aí iam tirar. A única vez que eu pedi uma coisa para a Madalena, uma só, que eu ajudei muito ela, vão tirar, ela disse não vão tirar, vão colocar eles
numa vila ali, que hoje os netos, sei lá, os filhos, são alunos lá do teu colégio, certo? Então a gente tem que ter uma certa complacência, tem que, com os pobres, que não tem, mas não, problema de droga, é só os pobres. Quando eu ouço falar que é os pobres, sem teto, não é assim. Não, estão extremamente equivocados com a sociedade. A sociedade nossa precisa ser examinada no todo. Diz um filósofo italiano, Norberto Bobbio, que ele diz assim, com muita propriedade, o mundo ouve ele, não é eu, é o mundo. Ele diz, quando se examina uma floresta, tem que se olhar por fora. Que aí a gente vê uma árvore alta, uma árvore baixa, uma pequenininha, uma torta, assim por diante. E a sociedade também, a gente tem que usar uma certa, digamos assim, uma certa fórmula diferente, tenho dito, tá? Desculpa que eu vi. Humberto Marques, daí a sua colaboração, exatamente, ótimo comentário referente à indenização do imóvel. Qual o valor será pago? Qual o parâmetro será utilizado para pagamento? Isso é tudo muito complexo, mas extremamente necessário, é uma área de risco constante. Elizabeth Pereira já nos acompanha, João Ostia nos acompanha, Jacques Miller, Alessandro Miller, André Fontoura, André Garzão, Cíntia Vieira, Vanessa Matias, todos participando, comentando, e quem sabe um destes será o ganhador de uma pizza Valentinas de 60 centímetros, que é a nossa pizza de hoje. Deixa eu só perguntar uma coisa que me incomoda, que deve estar na cabeça de muita gente que está nos ouvindo. O assunto estava assim, fiscalização do meio ambiente que busca coibir intervenções em locais sujeitos à inundação. Isso. E essa ação é uma medida de minimização das cheias. Significa que aquele terreno vai virar uma área esponja, né? Certo? Uhum. Os diversos terrenos terão várias áreas esponja. Não vou entrar na questão jurídica, que é o cara tem a escritura do terreno, não tem a escritura do terreno. Tá bom. Áreas sujeitas e que a intervenção pode piorar a questão das cheias, significa aquela taipa que foi feita lá nos arrozeiros, é uma intervenção de uma área de inundação. E ele não poderia fazer porque isso aumenta as cheias em Montenegro. Então, nós vamos interditar aquilo lá também. É isso? Porque aquilo, para mim, na minha cabeça, é muito mais prejudicial em termos de cheia em Montenegro do que aqui o terreno da pessoa que abandonou. Sim. Então, vale para todos, vale só para alguns, só para os que abandonaram, só aqueles que estão temporariamente tentando juntar dinheiro para recuperar a sua casa, mas está abandonada temporariamente, ou eu fico com receio quando a gente faz uma coisa assim. Vamos ajudar a esclarecer que as intervenções do assunto de hoje se dá aquelas casas, tá? Que elas foram determinadas através de técnicos como perda total e que aquelas famílias, que respeitam essas famílias receberam um outro imóvel, ok? Uhum. Então foi trocado, ficou este local, esse terreno é do município, cabe ao município agora fazer então o que é necessário, coibir intervenções para que aquela área se torne uma área esponja para minimizar as cheias. É neste sentido. Okay. Ninguém aqui está falando das casas que a gente vê aí para alugar na beira lá do rio, ou algumas casas que a gente sabe que os moradores se mudaram, tá? Nós estamos apenas falando daquelas que eu acredito que já deve ser umas 100 em Montenegro, né? Famílias que foram para residência, para novas residências, são bem menos, acho que umas... Não, mas são 100 famílias que vão ir lá para o residencial que está sendo, que foi assinado por último, é 100, né? Mas assim... Próximo ao José Pedro Steigleder. Recebeu o dinheiro e está procurando imóvel. Isso, não, perto do José Pedro Steigleder são 100. Simone, Sim, tá, são 100. se me permite,
amenizar a cheia, simplesmente a saída das pessoas da zona de risco não vai amenizar dela encher o rio. Obviamente que não. Vai ocorrer menos pessoas atingidas. Também. Isso aí, agora Também. o raciocínio é correto. Para amenizar a cheia tem que fazer o extravasor, fazer... Trabalhar o curso do... Sim, é uma coisa muito maior. Melhorar o curso do rio, está muito assoreado, entendeu? Aí sim, aí vai diminuir a cheia, né? Dá mais espaço para a água. Agora é o seguinte, claro, eu vejo assim, quanto menos pessoa na zona de risco, né, que eles chamam ali, menos pessoas para ser socorridas, atendidas, né? A cheia é outra coisa, muito diferente. Vamos amenizar ela com ações, não um discurso. Ações, sim. Por exemplo, as matas ciliares, já faz 1 ano e meio, não começaram a plantar ainda. E plantam sarandi na barranca para ver uma coisa. Quando a raiz encosta na água, ela fica uma esponja. Quer dizer, isso já poderia ter sido feito. Os esgotos, assim por diante. Aqui, eu não estou falando até em Montenegro, de Feliz, coisa muito triste. O rio Caí entrou dentro dos potreiros, coisa que está trazendo terra para valer aqui para baixo. E parece que as pessoas, sei lá, está tudo bem, eu não vejo um movimento prático, entendeu? Que foi já plantado 10 mil, 20 mil matas ciliares, que ajuda muito a ameniza. Não resolve, a cheia aqui em Montenegro não resolve nunca. Não, vocês dizer que vai chover 200, 300 milímetros, e não vai, sempre vai ter mais amenizada, isso é possível, sim, isso é possível fazer. Mas eu não vejo ações práticas. Quem sabe se vocês já viram alguém fazer alguma coisa? O vereador Percival pediu notificação para alguns moradores da rua Balduino Rambo que estão jogando sujeira na rua. Vamos ver o que ele diz? A administração municipal para que, usando o código de posturas do município, através das secretarias do Meio Ambiente e também de Viação e Serviços Urbanos, possam notificar alguns moradores que residem ali na rua Padre Balduino Rambo, entre o final dos seus terrenos e o leito do arroio São Miguel, estão depositando, colocando lixo doméstico. E quando o arroio sobe, evidentemente que esse lixo ele vai parar no leito do arroio, né? E acaba entupindo muitas bocas de lobo, redes de esgoto e levando esse material para o rio. Estevão, o que fazer com essa situação? Acho assim, né? A educação do povo é complicado, né, tia? Isso aí, quem polui é o povo, né? Eu acho que falta educação. Porque é o seguinte, ó, poderíamos ter, se não tivéssemos recolhimento público de lixo, aí seria uma falha da prefeitura, uma falha da administração. Agora, nós temos o recolhimento em Montenegro, né? Onde eu moro é perfeito, pelo menos, onde eu moro, na Apolinário de Moraes. Em quase toda a cidade tu vê o caminhão do lixo passando. Então, isso é uma questão de educação das pessoas que ali residem, né? Porque elas poderiam colocar no local correto. Elas fazem o quê? Jogam no riacho, no arroio, né? E com certeza isso vai trancar lá na frente num bueiro, vai trancar num cano, né? E vai ocasionar o quê? A água vai represar. Essa represa de água vai alagar em algum lugar, né? Além de danificar o único meio público que tem, que é o conduto, o cano por onde passa esses efluentes aí de banheiro, né? De chuvas e coisa e tal.
Isso aí. Sérgio. Mas depois eu queria falar sobre os poços artesianos. Está uma polêmica na cidade. Está muito complicado isso aí. Eu vou defender uma coisa que eu defendi num outro dia de um debate em que eu estava argumentando o seguinte: o ambiente que eu encontro, ele orienta o meu comportamento. Então, assim, eu não estou falando do meu específico, mas do comportamento coletivo. Então, eu usei até esse exemplo. Não vou falar de Montenegro, porque aí vou ofender algumas pessoas, mas vou dizer assim, eu vou lá em Porto Alegre, na Vila dos Papeleiros. Eu posso jogar uma sacola de papel no chão, ou de um lixo no chão lá, na Vila dos Papeleiros? Não pode, mas a rua está toda tomada de sujeiras lá, porque eles vivem de coleta de papel e papelão, então eles vivem num ambiente de resíduo, de lixo. Agora, eu posso jogar uma bituca de cigarro dentro de um shopping center em Porto Alegre? Não, porque aí vai chamar muita atenção e eu vou ficar... eu não vou me comportar dessa forma desconfortável, porque assim, eu não vou sujar um ambiente que está limpo, né? É tudo marmorizado, é tudo limpo, brilhante, etc. E eu tenho que me comportar como aquele ambiente ali exige que eu me comporte. Agora, em anos atrás, as pessoas jogavam lixo pela janela do carro, quando eu era adolescente. Hoje não é mais permitido isso, não é aceitável isso, mas naquela época era. As pessoas comiam uma coisa e jogavam pela janela. Quem estava fumando no carro, fumavam dentro do carro. Quem estava fumando dentro do carro, tirava as bitucas pela janela. Tranquilo, se incendiasse ou não, ninguém estava preocupado com isso. Eu quero dizer assim, o ambiente orienta esse comportamento. Agora vem o meu argumento mais importante. A coleta de lixo na cidade é mal feito. Porque assim, eles amontou os lixos para agilizar o trabalho do caminhão, os caras vêm na frente, fazem os montinhos. O que rasgar no caminho, antes de botar no caminhão, se rasgar ou não rasgar, eles deixam para trás a cidade, uma imundície atrás do caminhão. O caminhão passa e aquela imundície vai ficando. Se não está rasgado e ficou para trás, os cachorros vêm e fazem o resto da esculhambação. E aqueles que não botarem lixeira direitinho, que não sei o que e tal, fica para trás. Então, assim, muita coisa, a cidade está realmente suja, muito suja, mesmo com a coleta de lixo, porque eles não têm responsabilidade sobre a limpeza. E aí não temos responsabilidade sobre a vegetação que está na sarjeta, não temos responsabilidade, a cidade está assim. Então, eu posso jogar as coisas dentro de um arroio, entendeu? Como comportamento permissível. Ninguém está preocupado com isso, porque a gente vê isso. Eu já vi pessoas jogando coisa nos brejos porque já está com começo de lixo lá. Se me permite, então eu jogo mais um pouco. Não tem coerção? Coerção quer dizer, ninguém fiscaliza, tá? O senhor tem razão. Então, não existe. Onde está o princípio da coerção, quer dizer, proibir? Então, assim, desculpa, eu vou usar um pouquinho de tempo só. Muitos lugares que estavam degradados desse jeito, eles começaram com um processo de limpeza ostensiva, absurdamente ostensiva. Não virava à noite, se tivesse que limpar durante a noite, não amanhecia sujo. A gente usa dentro das indústrias, quando a gente quer mudar culturalmente o ambiente sujo, degenerado. Limpa, e aí assim, quando o cara encontra o ambiente limpo de manhã, ele tem mais dificuldade para sujar. E se ele sujar, aquela noite é limpado de novo, outra vez limpo. E aí a gente começa a ver pontualmente aonde que está acontecendo, e aí a coerção em cima, diz, deu, né? Entende? E isso se fez em metrôs, em Nova York se fez em metrôs, em São Paulo se fez nas indústrias direto, e se faz em cidades que tu encontra limpa. As pessoas que te veem jogando uma coisa no chão, elas vão dizer, para com isso. Mas hoje em Montenegro não tem isso. Entendeu? Então, é isso assim, lá na rua Balduino Rambo está acontecendo isso. As pessoas estão jogando porque já está sujo mesmo, se olhar está cheio. Na minha rua está cheio de lixo amontoado nas esquinas. Tem que limpar. Barreto. E limpar. Serei breve quanto a essa questão.
é uma ofensa tirar lixo e outros produtos em arroio, córregos. É uma ofensa aos dois princípios do direito ambiental, muito forte, seria no caso poluir arroios, não houve prevenção e não houve precaução. As duas coisas que o Código fala, e que é punível, né? Dá para ser punido, digo melhor. Não tenho a menor dúvida quanto a isso aí. Me parece que, com tudo isso, eu queria dizer uma coisa. Eu sempre, nos meus comentários, até usando a tribuna do Supremo que já usei, sempre uso duas medidas, duas. Não se pode só, mesmo que se eu estiver condenando um cara, tem que ver, alguma coisa melhorou ao longo do tempo. Eu me lembro quando eu era muito jovem, que eu estudei, a primeira faculdade que eu fiz foi na Universidade de Juí, eu fumava cachimbo. Todos os alunos fumavam, uma coisa ou outra, eu era presidente do diretório, e fumavam muito na casa do estudante, em tudo que era lugar por aí, Montenegro. Depois que foi dito que o cigarro fazia mal para o pulmão, isso, eu fui um dos que parei. Até hoje me faz falta, porque se eu estivesse cachimbando, eu não teria estresse. Não tenho. Ele parece que acalmava, é psicológico, evidentemente. Então eu não vejo quase mais gente tirando cigarro na rua, não. Me parece que o número de fumantes está diminuindo. Me parece, assim, eu não tenho dado concreto, até vocês podem me contraditar. Mas me parece que tem algumas coisas que estão melhorando. Em termos de, agora, esse caso que o vereador traz à baila, traz à tona, é muito sério. É uma das coisa muito séria mesmo. Porque quais as consequências, o senhor que é engenheiro, quais as consequências? O entupimento, eu vou usar uma linguagem muito, o senhor me desculpa, uma linguagem que não é técnica. Esse arroio passa ali do lado do campo do municipal, não é isso? Uhum. Ali já tem vários, o senhor conhece muito bem isso, que foi diretor. Ali já tem uns quantos túneis. Começa a entupir por ali. Sim. E quando chegar lá embaixo, no meio, eu não sei, depois do campo do municipal, aquele muito maricá que tem, aí fica pior ainda. Trava tudo lá. Trava tudo lá. E aí começa a coisa a piorar. Então, chama-se consequências. E falta, temos os órgãos ambientais, a nível de estado, município, etc., que deveriam coibir isso quanto antes. Queria dizer para o vereador que ele foi muito feliz em trazer esse assunto à baila, é um assunto muito importante. Depois vão culpar o fulano, Beltrano pelas enchentes. Não, nós temos que... Isso ele cortou, ele está querendo cortar o mal pela raiz. Ele chegou na raiz, certo? Achei interessante isso aí. Além de estar acontecendo ofensas muito grandes ao Código Ambiental, ao Código Florestal, que proíbe isso aí. Proíbe com dois princípios muito fortes. E eu não quero assustar ninguém, não sou disso. Eu não sou disso. Mas as consequências para quem faz isso é muito séria. Sim. É muito séria. Mas eu seria capaz de apostar que aquele arroio, aqueles lugares lá, já estavam entupidos de sujeira desde a enchente. Isso já está. Por que eu não posso tirar mais? Por que eu não posso jogar mais um pouquinho? Talvez seja muitas vezes o pensamento, já entrando, não sei se me permite, entrar na minha... Não, eu já terminei a minha fala. Mas, ouvindo todos os colegas, e como eu aprendo com vocês, que coisa boa estar aqui nas sextas-feiras, a gente encerrar uma semana aprendendo, né? Isso é muito bom. A senhora também sabe. E, ouvindo todos vocês, eu percebo que a gente precisa persistir nos trabalhos assim, de educação ambiental, tanto nas escolas, como em qualquer grupo que se reúna, organizado, que se reúna numa escola, numa comunidade, precisa se insistir em trabalhar a educação ambiental, as consequências. Como já foi falado aqui, nós somos uma cidade de rio, tem enchente, vai sempre ter enchente, então nós temos que aprender a conviver com ela. E a minimizar os impactos dela na nossa vida, na vida das pessoas que moram dentro da área da enchente. E quanto mais lixo nos córregos,
nas tubulações por onde passa a rede pluvial. Enfim, isso tudo prejudica cada vez mais a quem está lá na área da enchente, porque essa água chegava hoje até o início da minha área, ela vai entrar dentro da minha cozinha. Então assim vai quando a gente não cuida da limpeza das tubulações. Então, muitas vezes chegar para limpar, o Estevão, talvez pela experiência que ele tem na prefeitura, chegar lá para limpar, uma parte é terra, a outra é lixo, né, que está ali dentro daquela tubulação. Então, só, né, buscando assim um pouco de cada colega que contribuiu aqui no seu depoimento, persistir na educação da população. E claro, no momento que tu chega lá e tu vê que aquela ação está gerando uma consequência muito grave, um impacto muito grave no meio ambiente, bom, é preciso da punição. Vai ter que multar aquela família, né? Olha, vocês precisam cuidar. Não é porque já vem sendo jogado lixo ali que eu tenho o direito de também ir lá e jogar no lixo. Mas é também uma mudança daquela cultura, né? De que sempre foi assim, o meu vizinho faz assim, por que eu não posso fazer também? Mas não é assim. Né? Tem uma rua em Montenegro que diz assim, tem uma plaquinha que diz: povo educado, cidade limpa. Né? Quem sabe que se multiplique essas plaquinhas para ver se as pessoas tomem mais conscientização e comecem a colocar o seu lixo no lugar correto para descarte. Então, a vereadora Josi Paz sugeriu contratação de assessor para cuidar de assuntos ligados à luz trifásica no interior. Vamos ver a matéria. Então, nós precisamos levar mais alternativas para que o produtor rural permaneça na propriedade e mostre aos seus filhos como é importante permanecer e investir na propriedade. Então, a luz trifásica é muito solicitada para essa Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, e há muito tempo. Então, conversando com o Roque, buscando a experiência de Brochir, de Maratá, lá da Feliz, também no município de Feliz, hoje eu entro com uma indicação nessa casa, que é a contratação, sugerindo ao Executivo a contratação de um assessor técnico que vá trabalhar com o produtor rural que precisa da trifásica e também com a concessionária de energia, seja ela a Sertaja, seja ela a RGE, enfim, a concessionária de energia que trabalha aqui no município de Montenegro. E assim a gente possa levar mais oportunidades para o meio rural. Josi, explica para nós aí o que seria essa contratação de assessor para cuidar de assuntos ligados à luz trifásica. Bom, nas comunidades rurais, eu sei porque eu venho de lá, e a luz, quando nós tivemos luz na comunidade Vapor Velho, era uma rede monofásica, né? Então, uma rede monofásica, ela te possibilita utilizar aquela energia para as demandas necessárias da casa, básicas da casa, mas no momento que o pai foi lá, comprou um picador de pasto para ajudar a facilitar a alimentação ao gado, ele tinha que esperar primeiro o vizinho da casa de cima desligar o dele para ele poder desligar lá, para poder o pai ligar o dele. Porque acontecia o enfraquecimento daquela energia, né? Porque ela era a energia monofásica era muito fraca. E há muitos e muitos anos, os produtores rurais, isso não é deste ano, gente, assim, fala muitos anos, aqui talvez algum dos colegas também tenha essa experiência, há mais de 10 anos, 20 anos, o produtor vem pedindo, né, a força nessa energia, uma energia mais forte, né? E a trifásica te possibilita isso. E, claro, já muitas comunidades rurais já têm a rede trifásica colocada, instalada, mas que beneficia uma família, outra. E aí eu trouxe o exemplo ontem, ali na tribuna, de um caso assim, que me chocou bastante, lá na comunidade de Serra Velha. Eu fui numa janta esses dias lá e o produtor rural me falando que ele comprou alguns equipamentos que ele queria inovar na propriedade, né? Ele precisava que os filhos ficassem ali, oferecer oportunidades para os filhos, então ele comprou alguns equipamentos para instalar, se não me engano, uma serraria. E aí quando ele percebeu que precisaria de mais energia, e aí ele procurou todos os entes públicos
Câmara de Vereadores, Prefeitura, a concessionária, e ele não conseguiu estender a rede de trifásica até a casa dele. Eram poucos metros, cerca de 300 metros. E, resumindo, ele precisou vender aqueles equipamentos, né, se desfazer deles, porque ele não ia conseguir instalar aquela serraria. Então, tá prejudicando essa falta de rede trifásica em todas as propriedades rurais, está impossibilitando o produtor de fazer mais renda, render mais, né, ter mais lucro na propriedade. Hoje, por exemplo, lá na citricultura, na região de citros, eles precisam muito das câmaras frias para conservar a fruta. E a câmara fria só funciona com energia elétrica, com trifásica. Né? Então, o que é que Brochir já vem fazendo? A alternativa que eles encontraram foi de contratar uma assessoria técnica, como eu falei ali, que faz vai lá no produtor, identifica a necessidade dele, articula com a concessionária e aí, enfim, faz o projeto, a concessionária faz o projeto e vai lá e instala a rede. Então, claro, às vezes é mais demorado, depende do caso, mais rápido, mais demorado. Então, eu trago este exemplo, e daqui uns dias eu venho falar um pouco mais, que eu quero lá, eu conversei com o secretário Roque, e eu fiquei de fazer um vídeo lá para conhecer como é que é realmente. Vai aparecer, Josi. Nós temos lá. Posso aparecer? Pode aparecer, te convido para ir lá. Pode ser que nós falar com o Gelsi Melo, que é o nosso secretário da Cultura. Nós temos lá uma empresa não, um senhor que vem, ele acompanha, faz o projeto e intermedia junto com a. Isso que é feito lá em Brochir também. Então, assim, engenheiro elétrico. Eu diria para ti que o que tu está pedindo é uma necessidade básica para o interior crescer. Lá nós temos muitos citricultores, muitos outros produtores de outras frutas, né? E nós temos equipamentos cada vez maiores que para a rede monofásica não serve, mas para sendo rápido, eu acho assim, Josi, é o caminho. Modernizar o interior com a primeira premissa deles, que é ter iluminação forte, iluminação para poder ter equipamento para trabalhar menos e produzir muito mais. Ganha a cidade, ganha o produtor e ganha nós aqui. Porque além do produto que vai ter melhorado, a qualidade do produto é melhor. O jovem permanece no campo. Com certeza. Nós vamos agora para o sorteio de uma pizza de 60 centímetros da Valentinas. Será que eu não ganhei? Vamos ver quem é o sortudo da noite. E do mês, porque 60 centímetros é sempre no nosso último programa do mês. Humberto Marques. Parabéns. Sérgio, um minutinho. Não, nem vou usar um minuto. Esse é interesse, inclusive, do desenvolvimento rural. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Rural na Prefeitura de Montenegro. Então ele deveria ser o maior interessado nisso também. E não vou ter tempo para falar e nem vou me estender, mas depois que encerrar eu gostaria de comentar algumas coisinhas com vocês dois que eu conheci e eu acho que pode contribuir. Ótimo. Deu. Barreto? Não, nesse meio minuto dizer de que essa melhoria proposta, ela é pertinente, ela é válida, assim como outras coisas que eu debato há muitos anos para encerrar, é numa escola agrícola, porque aqui tem escola para comércio, para indústria, para prestação de serviço e tudo. Agora, os filhos de agricultores, não existe isso, não. Falo muito em educação, eu fui professor 35 anos e lutei, nunca consegui. É isso aí, tenho dito meio minuto. Muito bem. Agradecemos a você que esteve conosco na noite de hoje. Excelente final de semana. Boa noite. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar